E aí, meus queridos, continuando as nossas aulas sobre ligações químicas, vamos falar agora sobre algumas propriedades importantes dos compostos iônicos. Vamos analisar então como que seria o interior do sal em uma colher de sal. Bom, nós temos então uma visão microscópica aqui de vários grãozinhos, né, que parecem vários cristalzinhos. Se nós pudermos ampliar isso, você vai ver essa figura aqui, essa imagem, são cristais de cloreto de sódio isso aqui, tá certo? Ampliando mais ainda, temos esses cristalzinhos aqui. E ampliando mais ainda, olha só como que eles são. Tá uma visão bem ampliada mesmo. E aí o que é que nós temos? Como que os átomos estão organizados aqui? Os átomos estão organizados nessa estrutura que nós chamamos de retículo cristalino iônico. Tá? São formatos geométricos bem definidos, cúbicos, às vezes sextavados, às vezes octavados, com vários desenhos geométricos bem definidos. Perfeito? Aqui nós temos uma outra figura também que mostra o retículo cristalino iônico. Aqui nós temos o ânion, o negativo, né? E o sódio, que é o positivo aqui, o cátion. O ânion, que é o cloro, e o cátion, que é o sódio. Eles estão agrupados aqui nesta estrutura muito importante que é chamada de retículo cristalino. Então, substâncias iônicas, não é correto a gente falar que são moléculas. Eu não posso falar que é uma molécula de sal, não é correto. Mas a gente vê muitas pessoas falando aí dessa forma. Mas o correto é retículo cristalino. Perfeito? Bom, eu tenho aqui outros exemplos de outros retículos cristalinos, né? Metal com não metal sempre é uma ligação iônica, metal com não metal, metal com não metal. Sempre não, nós temos algumas exceções que ainda vou dizer para vocês. Perfeito? Então, esses aqui são retículos cristalinos de algumas substâncias que têm a ligação iônica. Aqui de outros compostos também, o sulfeto de zinco e o cloreto de cobre. Perfeito? Agora tome muito cuidado, porque os retículos cristalinos eles também ocorrem em ligações metálicas. No caso, nós temos então um retículo cristalino metálico. Esse aqui é um retículo que eu chamo de cúbico de corpo centrado, é o CCC, porque ele é cúbico e tem um átomo aqui no centro. Esse aqui já é chamado de cúbico de faces centradas, porque ele é cúbico e aí você tem um átomo no centro de cada uma das 6 faces. É o CFC. E aqui nós temos o hexagonal compacto. Ele é hexagonal, né? Ele tem 6 lados e mais um em cima e um embaixo, e aí você tem um átomo na parte central de baixo e outro átomo na face central superior. Então, por exemplo, átomos de alumínio, eles se organizam no alumínio puro, em cúbico de face centrada. Átomos de ferro, normalmente, eles se organizam em cúbico de corpo centrado. Tá? Então, retículos cristalinos não é exclusividade de compostos iônicos, tá bom? Tome cuidado com isso, porque também existem retículos cristalinos metálicos. Perfeito? Bom, agora esse retículo cristalino ele vai determinar muitas propriedades importantes dos compostos iônicos. Vamos ver algumas delas. Primeiro, eles são sólidos na temperatura ambiente. Isso mesmo. Todos os compostos iônicos, todas as substâncias iônicas, que a ligação é iônica, metal ligado com não metal, eles são sólidos na temperatura ambiente. O que é isso? Quer dizer que a temperatura de fusão deles é acima de 25 graus Celsius. Eles só passam para o estado líquido numa temperatura maior que 25 graus Celsius. Perfeito? Esse retículo cristalino também vai dizer para a gente que esses compostos eles têm elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Nós temos como exemplo aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele só passa do estado sólido para o estado líquido com um aquecimento acima de 801 graus Celsius. Então os compostos iônicos têm temperatura de fusão muito alta e ele também só passa do estado líquido para o estado gasoso a 1413 graus Celsius. Então compostos iônicos
devido ao retículo cristalino, a forma com que as substâncias estão bem agrupadas, bem juntinhas umas das outras, ele vai ter ponto de fusão ou temperatura de fusão muito alta e de ebulição também muito alta. Tem outros exemplos aqui, ó, por exemplo, o óxido de alumínio, ele só derrete a 2072 graus Celsius e ele só vai passar para o estado gasoso a 2977 graus Celsius. Outro exemplo aqui, o hidróxido de sódio, ele derrete a 318 graus Celsius e ele passa para o estado gasoso a 1338 graus Celsius. Perfeito? O hidróxido de sódio é a soda cáustica. O carbonato de cálcio, que é o calcário, ele passa para o estado líquido a 825 graus Celsius. Agora, por que ele não tem ponto de ebulição? Por que ele não entra em ebulição? Porque quando você aquece em uma temperatura muito acima de 825 graus Celsius, esse líquido ele não evapora, ele simplesmente se decompõe e se transforma em outra substância. Tanto que o calcário, quando ele é aquecido a uma certa temperatura específica e uma pressão específica, ele transforma-se em cal, que é o óxido de cálcio e também gás carbônico, ok? Então ele sofre uma termodecomposição, perfeito? E aí você tem outros valores de outras substâncias iônicas que você percebe que a temperatura de fusão é alta e a de ebulição é alta quando você compara com as substâncias covalentes, por exemplo, perfeito? Bom, esse retículo cristalino também faz com que essas substâncias iônicas elas sejam duras e quebradiças, tá? Nós temos como exemplo aqui uma tábua de sal. Então, quando você aperta ela, você percebe que ela é dura. Agora, quando você submete esse material a um impacto, ela quebra facilmente e quando ela quebra, ela produz várias lâminas, como se fossem várias camadas umas sobre as outras. Perfeito? Tudo isso é por causa do retículo cristalino. Uma outra coisa importante, eles não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Aqui eu tenho um recipiente, aqui eu tenho um eletrodo de um metal, aqui um de outro metal. Quando eu aperto essa switch aqui, eu fecho esse interruptor, aqui eu tenho uma passagem de corrente elétrica, então a corrente sai daqui da bateria e aí chega aqui, ó, o circuito não fecha, então não há passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque esse iônico aqui ele está no estado sólido, então compostos iônicos no estado sólido eles não conduzem corrente elétrica, tá certo? Agora, quando você derrete ele, quando você aquece ele até a sua fusão, aí ele vai passar para o estado líquido, e nesse caso ele passa a conduzir corrente elétrica. Então, eles conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido, tá certo? Tem esse vídeo aqui na internet, você pode pesquisar no YouTube com esse título aqui, tá? Que vai mostrar uma experiência em que a pessoa, ela derrete, ela consegue aquecer o sal a uma temperatura acima da fusão, então acima de 801 graus Celsius, e aí ele vai derreter, vai ter sal líquido, e nesse experimento ele pega, não é muito bem científico esse experimento, é mais um vídeo no YouTube só para entretenimento mesmo, mas ele joga esse sal quente na água e aí tem algumas explosõezinhas, é bem legalzinho também, tá? Então quando a substância, o sal por exemplo, ou qualquer outro iônico, ele é sólido, o retículo cristalino, ele não tem cargas livres, as cargas estão presas dentro do retículo cristalino. A partir do momento que você consegue aquecer isso a uma temperatura acima da sua fusão, aí você vai desmanchar esse retículo. Por quê? O estado sólido, as partículas estão bem juntinhas umas das outras. Já no estado líquido, elas ficam um pouco mais afastadas umas das outras. E isso faz com que as cargas fiquem livres e permite a passagem de corrente elétrica. Por isso que substâncias iônicas, quando estão derretidas, quando estão fundidas, ou seja, quando elas estão puras, mas no estado líquido, elas passam a conduzir corrente elétrica. Perfeito? Uma outra propriedade é que o melhor solvente para os compostos iônicos é a água. Tá? Não que todos os iônicos se dissolvem na água. O sal se dissolve perfeitamente na água, mas aqueles que se dissolvem na água, o melhor solvente
aqueles que se dissolvem, o melhor solvente é a água. Alguns têm uma solubilidade muito alta em água, outros têm uma solubilidade muito baixa. O que que a água faz? Ela pega o retículo e quebra ele, desmancha ele. Aqui eu tenho moléculas de água que vão separar os cátions dos ânions. Então essas cargas ficam livres aqui, e aí também isso vai fazer com que esse sistema da mistura do composto iônico dissolvido em água, ele passe a conduzir corrente elétrica. Então aqui uma figura como aquela anterior, que eu mostrei da substância no estado sólido, aqui ele está dissolvido em água. Tem água e aqui eu tenho o composto iônico. Então a água ela vai desmanchando, ela vai quebrando o retículo cristalino e vai liberando as cargas positivas e negativas. Então a corrente elétrica que sai daqui, ela consegue percorrer todo o sistema, porque tem cargas livres aqui, e isso faz com que uma lâmpada acenda, por exemplo. Tá? Em laboratório é comum os professores construírem esse dispositivo aqui, em que você tem aqui um circuito que ele foi quebrado entre essa ponta e quando você mergulha numa solução de composto iônico, por exemplo, essa lâmpada ela vai acender. Agora, se for uma substância que não conduz corrente elétrica, mesmo dissolvida em água, a lâmpada não irá acender. Bom, pessoal, então só revisando aqui, olha só. As principais propriedades dos compostos iônicos. Eles são sólidos na temperatura ambiente, tá? Isso facilita muito. Falou que é iônico, se você tiver que escolher qual que é o estado, é sólido, tá? Sem dúvida alguma. E eles têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. É muito difícil você derreter um composto iônico, é muito difícil você fazer ele passar para o estado gasoso. E eles também são duros e quebradiços, tá? Então quando você aperta, você percebe que ele é duro. Mas quando você submete ele ao impacto, você percebe que ele se quebra em faces planas. E eles também não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. O composto iônico não conduz corrente elétrica quando ele se encontra no estado sólido. Perfeito? Outra propriedade muito importante deles, eles conduzem corrente elétrica quando eles estão fundidos, derretidos, ou seja, quando eles estão no estado líquido. E o melhor solvente para os compostos iônicos é a água. E, finalmente, eles conduzem corrente elétrica quando eles estão dissolvidos em água. Perfeito? Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima aula.